Olá, tudo bem com você? Eu sou o professor Marco Pazini e nesse treinamento que nós estamos iniciando aqui para a Câmara Municipal, nós vamos falar de gestão de materiais, ver qual é a importância de se fazer uma gestão bem feita dentro do Legislativo Municipal. E para a gente iniciar esse bate-papo nosso, iniciar essa conversa, vamos já ver o que é a gestão de materiais. A gente pode falar que gestão de materiais é um processo de aquisição, controle, armazenamento, distribuição e utilização de materiais e suprimentos necessários para o funcionamento da Câmara. Então, a gente pode falar que vai desde ali, até antes da aquisição mesmo, a gestão de materiais vai desde o planejamento para que se faça a aquisição até a utilização dos materiais e suprimentos que forem comprados. Então, passa lá pelo planejamento para se comprar, passa pelo processo de aquisição, que pode ser feito tanto por uma contratação direta, né, uma dispensa de licitação por pequeno valor, uma inexigibilidade de licitação, ou através do processo licitatório, por exemplo, através de um pregão eletrônico. E depois é o controle. O controle nós podemos falar que é a execução contratual. É o controle. Olha, o que foi comprado foi entregue corretamente, bate com a descrição que eu solicitei na licitação, bate com a descrição do que está sendo entregue. Eu vou ver depois o armazenamento. Qual o local que eu vou colocar? Geralmente tem um almoxarifado dentro da Câmara Municipal. Então, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou organizar o almoxarifado para poder fazer um armazenamento correto dos materiais que eu adquiri? Também, dentro da gestão, tem a distribuição. Como que eu vou fazer para distribuir esses materiais dentro da Câmara Municipal, para que eles cheguem nos diversos departamentos e para as pessoas que vão utilizar esses materiais. E também, por último, eu vou verificar também o controle de acesso a esses materiais. Como que eu vou fazer o acesso? Pode ser através de um sistema. Antigamente era no papel mesmo, no caderninho. Você tinha que ter vários cadernos. Agora não, né? Agora nós temos tudo digitalizado e a gestão de materiais também vai com a questão da gestão digital do almoxarifado, do processo de aquisição e da utilização desses materiais. Então, bem resumidamente, essa é a gestão de materiais. E nós vamos falar agora, ao longo desse treinamento, ao longo dessa aula, sobre um pouco de cada um desses tópicos, né? Então, vamos ver primeiro qual é a importância da gestão de materiais no setor público, numa Câmara Municipal. O primeiro deles é colocar o uso racional dos recursos públicos. A partir do momento que eu tenho uma gestão bem feita, que eu tenho um planejamento para aquisição, que eu tenho um processo de licitação ou dispensa de licitação feito de forma correta, que eu tenho o controle, a execução desse contrato, o armazenamento, a distribuição, tudo isso de uma forma muito bem elaborada e planejada, é lógico que isso vai trazer uma economia. Eu vou racionalizar aonde eu vou direcionar os recursos públicos para que não haja desperdício, né? Porque se não tem uma gestão bem feita, o desperdício financeiro dentro de uma Câmara Municipal, de uma Prefeitura municipal, de qualquer departamento público é muito grande. Tendo o controle, já existe, né, um prejuízo, vamos dizer, uma má utilização dos recursos públicos. Imagina se você não tiver uma gestão bem feita. Outra coisa, a importância é o aumento da eficiência administrativa e financeira. É lógico, se eu tiver uma otimização da gestão de materiais, eu vou aumentar a eficiência da instituição, a eficiência da Câmara Municipal. Inclusive, esse é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU, que esses objetivos foram encampados pelo Tribunal de Contas e na fiscalização do Tribunal de Contas, ele vai verificar exatamente a eficiência administrativa do órgão, no caso da Câmara Municipal. Além disso, também tem eficiência financeira. Olha, eu vou usar racionalmente os recursos e vou verificar se eu tenho o financeiro para poder fazer aquisição, para poder utilizar aqueles bens.
Também é importante a melhoria na prestação de serviço ao cidadão. Se eu tenho uma gestão de materiais, muitas vezes eu vou poder utilizar esses materiais de uma forma para levar melhor prestação de serviço para o cidadão, que é, na verdade, a finalidade mesmo do Poder Legislativo. É sempre prestar um serviço para o cidadão. E tendo essa gestão, tendo esse planejamento, tendo uma aquisição bem feita, eu vou poder otimizar essa prestação de serviço. Então, esses são aqui as três as três mais importâncias de uma gestão material do setor público: uso racional dos recursos, aumento da eficiência administrativa e uma melhoria na prestação de serviço ao cidadão, que é a finalidade de qualquer órgão público. Continuando, né? Quais são os principais componentes da gestão de materiais? Então, nós podemos elencar alguns componentes principais e que são importantes quando eu falo em gestão de material. Então, o primeiro deles é a aquisição de material. O que eu vou fazer? Como eu vou fazer uma aquisição de material? Através de procedimentos de licitação e compras públicas. Como eu falei, eu posso fazer uma dispensa de licitação por pequeno valor, até R$ 59.000 aproximadamente, que, na verdade, geralmente nas câmaras municipais é a forma mais utilizada. Depois, eu posso fazer um processo de licitação, que hoje é para você fazer aquisição de materiais principalmente, é um pregão, e o pregão eletrônico, que é talvez a melhor solução mesmo de licitação. Então, eu vou fazer essa aquisição dessa maneira. Eu posso fazer de outra maneira? Não. Nós temos uma legislação específica, nós temos a Lei 14.133 de 2021, que é a nova Lei de Licitações e Contratações Públicas, que está sendo, que é de aplicação obrigatória desde o dia 1º de janeiro de 2024. Ela demorou 2 anos aí para entrar em vigor, quase, né? E a lei ela foi prorrogada, né? A sua entrada em vigor, mas chegou no dia 1º de janeiro de 2024 e começou a ser de aplicação obrigatória para as aquisições públicas. Então, não tem como eu fugir ou da licitação ou da dispensa de licitação para eu fazer uma contratação de materiais ou de qualquer outro tipo de serviço mesmo na Câmara Municipal. Além disso, além da aquisição de materiais através de procedimento de licitação, tentar fazer uma seleção de fornecedores com base em critérios de eficiência e conformidade com a legislação. Primeira coisa, quando eu for fazer uma contratação de materiais, por exemplo, materiais de consumo de escritório, a primeira coisa que eu tenho que ter cuidado é planejamento. Olha, qual a quantidade de papel que a Câmara Municipal usa? Qual a quantidade de canetas que eu preciso para poder desenvolver um bom trabalho durante o ano? Tudo isso vem de um planejamento. E como que eu vou fazer esse planejamento? Olhando o que foi feito nos anos anteriores. Olha, o ano anterior eu comprei X resmas de papel sulfite. Foi suficiente? Foi. Então, vou continuar comprando a mesma quantidade. Nossa, o ano passado foi muito complicado. Nós tivemos que fazer uma dispensa de licitação correndo porque acabou a resma de papel. Então, eu já vou verificar quanto que eu fiz de licitação, quanto que eu fiz de dispensa para poder fazer um planejamento melhor. E como que eu vou buscar uma seleção? Como eu vou fazer uma seleção de fornecedores? Aí vem o papel do edital de licitação. Eu vou colocar o edital conforme a Lei 14.133, quais são os requisitos que eu preciso, quais são as certidões negativas, toda aquela burocracia necessária para eu tentar buscar um fornecedor apto a fornecer o que eu quero. Afinal, esse é o escopo final da licitação, né? É conseguir um fornecedor apto para que ele cumpra, entregue o que eu preciso, a necessidade da Câmara Municipal. Então, um dos principais componentes da gestão de materiais é fazer uma aquisição de materiais bem feitas. Aqui é até interessante chamar a atenção que na hora que você for comprar um material, seja um material de escritório, seja um material de consumo, por exemplo, produto de limpeza, eu tenho que tomar muito cuidado na descrição do que eu quero. Eu vou até dar um exemplo ilustrativo que aconteceu numa prefeitura que eu prestei serviço uma época,
e me contaram lá, né, antes de eu começar a prestação de serviço, me contaram que foi feita uma licitação para comprar produto de limpeza. E na hora de descrever, ao invés da pessoa que fez toda a descrição, planejamento da aquisição, colocar caixas com 10, ó, gente, eu não vou me lembrar muito se era detergente ou se era desinfetante, eu não me lembro muito bem. Mas, assim, era para comprar, vamos dizer, 100 unidades. 100 unidades. A pessoa que foi colocar, colocou 100 caixas. Cada caixa vinha 10 cada um. O que aconteceu? Foi feita a licitação, ninguém prestou atenção nesse fato e ao invés de comprar 100 unidades de desinfetante ou de detergente, vieram 100 caixas com 10. Olha isso, 1.000 unidades. 10 vezes o que a prefeitura precisava. Então, tem que tomar muito cuidado na descrição. Seja caneta, seja resma de papel, porque uma resma vem, salvo engano, 500 folhas. Eu acredito que é isso mesmo. Mas geralmente a gente fala caixa. Acho que cada caixa, salvo engano, também vem 10 resmas. Então, tudo isso tem que ser tomado cuidado para eu não adquirir mais do que eu preciso. Uma dica também, né, falando um pouco de licitação, é muito interessante quando for fazer uma aquisição de material, dá uma prioridade para você fazer ata de registro de preço ao invés de contrato, né? Eu não vou entrar assim em detalhes da diferença de cada um, mas é importante. Eu acredito que material de consumo, material de limpeza, você fazer uma ata de registro para a Câmara Municipal é muito mais eficiente a aquisição do que eu fazer um contrato. Então fica a dica aí também se alguém trabalhar na área de licitação. Um outro ponto é a distribuição interna. Então começa com a aquisição, né? Começa na verdade com o planejamento, com a aquisição dos materiais e depois eu vou passar para o segundo passo, que é a distribuição interna. Na verdade, a gente pode até falar num passo anterior aqui. Eu não coloquei no slide, mas vamos falar de um passo anterior, que é a execução do contrato. Eu fiz a aquisição do que eu preciso. A execução do contrato vai ficar a cargo do gestor, do fiscal e do responsável pelo almoxarifado. E é na execução que eu vou, por exemplo, se eu fizer uma ata de registro de preço, eu vou ter o controle do almoxarifado e vou ver quanto eu vou pedindo. Fiz uma ata de registro de preço de 12 meses com 1.000 itens. Nos 2 primeiros meses eu preciso de 200 itens. Então, eu peço em janeiro 200 itens. Quando chegar mais à frente, eu tenho que ter esse controle de quanto eu tenho para eu ir pedindo mais, até chegar, se for o caso, no limite que eu fiz da ata de registro de preço. Então, essa parte de execução contratual, de quanto eu vou necessitar, ou da execução de uma ata de registro de preço, do quanto eu vou necessitar, é um controle muito importante também na parte de gestão de material. Depois que eu fiz a execução, pedi a entrega do material, o material chegou, foi entregue lá no almoxarifado. Aí o que eu vou fazer? Eu vou começar a distribuição. Então, internamente, como que eu vou fazer essa distribuição? Eu tenho que verificar qual é o fluxo de material entre os departamentos da Câmara. Então, quantas resmas de papel a Procuradoria Jurídica da Câmara usa? Quantas resmas de papel o setor administrativo utiliza? O setor de RH? Eu tenho que ter esse fluxo, esse controle. Uma gestão de material bem feito, isso é imprescindível. Para quê? Para eu poder saber quanto eu vou entregar, para não deixar faltar, para não ter aquela correria. Tá faltando papel aqui, poxa, cadê o responsável pelo almoxarifado? Cadê o responsável pelo gestor do contrato, fiscal do contrato? Então, para evitar isso, é melhor manter esse fluxo de materiais entre os departamentos da Câmara sob controle, para poder distribuir de forma correta. É lógico que eu tenho que ter um registro e monitoramento do uso de recursos pelas diferentes áreas. Então, o que eu acabei de falar, tantas resmas para cada departamento, o melhor é eu ter esse registro. E hoje tudo feito de forma informatizada. Eu vou até dar um exemplo também. Eu trabalhei durante 3 anos como diretor regional da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho do Estado de São Paulo. E eu era responsável pelas 39 cidades do Vale do Paraíba e pelos PATs aqui da região.
Então, às vezes eu tinha que ir até São Paulo, que ficava o almoxarifado central, né, da secretaria, e lá era distribuído material para os pátios do estado inteiro. Então, primeiro, o que fazia? Eu preciso de X materiais. Levava uma requisição, a pessoa responsável autorizava, colocava no sistema, daí eu ia com aquele papel autorizando, chegava no almoxarifado, entregava, a pessoa conferia, pegava e entregava para mim. E é lógico, tudo isso ele retirou, deveria pelo menos colocar no sistema. Na época não era uma perfeição de sistema informatizado, não. Aquele papel que ele me entregava, ele guardava, depois levava para outro departamento. O ideal é você fazer tudo de forma informatizada. Levei o papel da requisição de materiais, ali mesmo já lança no sistema, já dá baixa para eu ter um controle do estoque, que é até o próximo tópico nosso aqui. Então, eu preciso ter um fluxo controlado de distribuição. Como que eu vou fazer? Como que está hoje na Câmara Municipal? Vou pegar caneta. Como que eu vou fazer para pegar essa caneta? Eu preciso um papel assinado, dentro do sistema mesmo eu faço essa solicitação. Então, verificar esse fluxo e otimizar a forma de distribuição interna de material também é um grande papel dentro da gestão de materiais. No outro tópico que eu falei, então, sobre o controle de estoque. Bom, eu tenho que ter um monitoramento contínuo para evitar excessos ou falta de materiais essenciais. Gente, essa questão de falta de material é um problema. Então, a primeira coisa que eu tenho que ter, eu vou evitar excesso. Se eu tenho uma ata de registro de preço, eu pedi tantas resmas de papel. Tá no quarto mês, ainda tem resma de papel. Para que eu vou solicitar mais? Se não, daqui a pouco eu vou solicitando, não tem nenhum de guardar. Então, necessário eu ter esse monitoramento para evitar excesso. Para eu não pedir o que não é necessário, o que não precisa. Mas o mais importante para mim é ter um controle para não faltar material. Isso é muito grave, na verdade. Eu trabalhei também como secretário de administração na prefeitura de Aparecida, aqui do lado de Guaratinguetá, minha cidade natal, onde fica o Santuário Nacional. Eu trabalhei como secretário de administração exatamente num período bem complicado, né? Que foi em 2021, início aí da pandemia de Covid. E eu era responsável pela licitação e pela secretaria. E nós tínhamos muito problema na questão de execução de contratual, de gestão de contrato, de fiscalização de contrato, com o almoxarifado da Secretaria de Saúde. O que acontecia? Eu acho que na Câmara Municipal não tem esse problema, mas todas as prefeituras têm. Existem muitas ações judiciais para conseguir uma determinação de compra de medicamento de alto custo. Então, às vezes são medicamentos muito caros e a pessoa não consegue comprar esse medicamento, ela não tem condições financeiras, entra com uma ação judicial e o juiz determina que o município adquira e forneça aquele medicamento. E acontecia muito problema no almoxarifado da saúde, porque não havia um controle bem feito. Então, eu lembro direito que tinha uma criança com uma doença gravíssima lá em Aparecida e que se gastava mais ou menos R$ 1,5 milhão só com ele, com medicamento. E o problema é que ele ia crescendo e tinha que trocar umas faixas que ele utilizava, era uma doença muito, muito rara e grave. Então, o que acontecia? Às vezes sobrava essa faixa, às vezes sobrava um leite que ele tinha que usar específico também, e outras vezes faltava por falta de controle. Então, poxa, eu tenho um planejamento. Quanto de leite ele utiliza durante determinado tempo? O que acontecia? Muitas vezes a saúde pedia em excesso e sobrava leite, porque ele ia crescendo, o que acontecia também, ia passando a alimentação, diferenciando a alimentação ali praticamente 6 em 6 meses. E a prefeitura teve muito prejuízo porque comprou leite que ele não ia utilizar mais. Era uma situação muito complicada desse menino, uma pena, uma doença muito grave, e havia muita confusão,
judicial, muita confusão também de informações, e acabou gerando um grande problema de controle de estoque. Ora faltava e ora sobrava. Faltar era muito complicado, porque a criança não podia ficar sem o medicamento. Agora, sobrar medicamento caro, que é de uma doença rara, o que você vai fazer com esse medicamento depois? Então, esse monitoramento contínuo para você evitar tanto o excesso quanto a falta de material é imprescindível numa gestão de materiais. E isso, é lógico, é um exemplo de uma prefeitura, mas eu dou um exemplo de uma Câmara Municipal também. Eu fui dar um treinamento numa Câmara Municipal recentemente e eu não me lembro agora, acho que é o Lucas, ele era responsável pelo almoxarifado, tinha passado um concurso, tinha entrado acho que 2, 3 meses, e ele veio conversar comigo, até para ver como que ele podia, pedir uma orientação, para fazer o seguinte, ele falou para mim, ô Marco, o que está acontecendo? Eu fui fazer um levantamento de estoque, por exemplo, caneta. Pelo que está no sistema é X canetas, eu tenho lá X menos 20 canetas. Ah, tem material lá que está no sistema 10, só que eu tenho 13. E aí, o que eu faço? Então, houve uma falta de controle, né, desse fluxo de excesso ou falta, que é o que a gente está aqui vendo também no slide, ó, gestão de inventário com base em ferramentas digitais. Você ter um controle digital é muito mais fácil de você evitar esses problemas. Ah, vai acontecer? De vez em quando vai acontecer. Vai faltar uma caneta ou outra, às vezes a pessoa pega, não fala, às vezes o almoxarifado não está naquele. O responsável pelo almoxarifado não está naquele momento, a pessoa está precisando, não entra, mas tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado porque pode ser que no momento crucial falte algo importante. E daí, quem que vai ser responsável por isso? O responsável pelo monitoramento, pela gestão desse inventário. Então, se tiver uma ferramenta, eu acredito que hoje, com a digitalização, com a utilização dos vários sistemas que existem vários sistemas, né? Mas geralmente já vem o sistema de RH, sistema de financeiro, sistema de almoxarifado, vem tudo interligado. E é muito importante ter esse controle da gestão de materiais. Então, né, esses são os principais componentes. Mas nós vamos ver agora também as boas práticas na gestão de materiais para a Câmara Municipal.